NR17 Ergonomia. Objetivo: essa norma regulamentadora NR visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente do trabalho. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, às condições de conforto no ambiente de trabalho e à própria organização do trabalho. Campo de aplicação. Essa norma se aplica a todas as situações de trabalho relacionadas às condições previstas no subitem 17.1.1.1 das organizações e dos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como dos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuem empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho. Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nesta NR a outras relações jurídicas. Avaliação das situações de trabalho. A organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho, que, em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas, demandam a adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação das medidas de prevenção e adequações necessárias previstas nesta ANR. A avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho pode ser realizada por meio de abordagens qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas ou combinação dessas, dependendo do risco e dos requisitos legais, a fim de identificar os perigos e produzir informações para o planejamento das medidas de prevenção necessárias. A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação de perigos e de avaliação de riscos descritos no item 1.5.4 da norma regulamentadora número 01, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. 17.3.1.2.1. A avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho deve ser registrada pela organização. A organização deve realizar análise ergonômica do trabalho, AET, da situação de trabalho quando observada a necessidade de uma avaliação mais profunda da situação, identificar as inadequações ou insuficiência das ações adotadas, sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores nos termos do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, indicada a causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, nos termos do Programa de Gerenciamento de Riscos PGR. A AET deve abordar as condições de trabalho conforme estabelecido nesta ANR, incluindo as seguintes etapas: análise da demanda e, quando aplicável, reformulação do problema. Análise do funcionamento da organização, dos processos, das situações de trabalho e da atividade. Descrição e justificativa para a definição de métodos, técnicas e ferramentas adequados para análise e sua aplicação, não estando adstrita à utilização de métodos, técnicas e ferramentas específicos. Estabelecimento de diagnóstico, recomendações para as situações de trabalho analisadas e restituição dos resultados, validação e revisão das intervenções efetuadas, quando necessária, com a participação dos trabalhadores. As microempresas ME e empresas de pequeno porte EPP, enquadradas como graus de risco 1 e 2 e o microempreendedor individual MEI, não são obrigados a elaborar a ET, mas devem atender todos os demais requisitos estabelecidos nesta NR quando aplicáveis. As ME ou EPP, enquadradas como graus de risco 1 e 2, devem realizar a ET quando observadas as situações previstas nas alíneas C e D do item 17.3.2. Devem integrar o inventário de riscos do PGR, os resultados da avaliação ergonômica preliminar, a revisão, quando for o caso, da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos, conforme indicado pela AET. Devem ser previstos planos de ação nos termos do PGR para as medidas de prevenção e adequações decorrentes da avaliação ergonômica preliminar, atendido o previsto nesta ANR. As recomendações da AET. O relatório da AET, quando realizada, deve ficar à disposição na organização pelo prazo de 20 anos.
A organização deve garantir que os empregados sejam ouvidos durante o processo da avaliação ergonômica preliminar e na AET. Organização do trabalho. A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração as normas de produção, o modo operatório quando aplicável, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho, o conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis, e os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do tronco, do pescoço, da cabeça, dos membros superiores e dos membros inferiores, devem ser adotadas medidas técnicas de engenharia, organizacionais e ou administrativas, com o objetivo de eliminar ou reduzir essas sobrecargas a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da AET. Devem ser implementadas medidas de prevenção a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da AET, que evitem que os trabalhadores, ao realizar suas atividades, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva posturas extremas ou nocivas do tronco, do pescoço, da cabeça, dos membros superiores ou dos membros inferiores. Movimentos bruscos de impacto dos membros superiores, uso excessivo de força muscular, frequência de movimentos dos membros superiores ou inferiores que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Exposição e vibrações nos termos do anexo 1 da norma regulamentadora número 09. Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos ou exigência cognitiva que possam comprometer a segurança e saúde do trabalhador. As medidas de prevenção devem incluir duas ou mais das seguintes alternativas: pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo. Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos musculares utilizados ou o ritmo de trabalho. Alteração da forma de execução ou organização da tarefa e outras medidas técnicas aplicáveis recomendadas na avaliação ergonômica preliminar ou na AET. Quando não for possível adotar as alternativas previstas nas alíneas C e D do subitem 17.4.3.1, devem obrigatoriamente ser adotadas pausas e alternância de atividades previstas, respectivamente, nas alíneas A e B do subitem 17.4.3.1. Para que as pausas possam propiciar descanso e recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, devem ser observados os requisitos mínimos. A introdução das pausas não pode ser acompanhada de aumento da cadência individual e as pausas devem ser usufruídas fora dos postos de trabalho. Deve ser assegurada a saída dos postos de trabalho para a satisfação das necessidades fisiológicas dos trabalhadores, nos termos do item 24.9.8 da norma regulamentadora número 24. Condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho, independentemente da fruição das pausas. Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. A concepção dos postos de trabalho deve levar em consideração os fatores organizacionais e ambientais, a natureza da tarefa e das atividades e facilitar a alternância de posturas. As dimensões dos espaços de trabalho e de circulação inerentes à execução da tarefa devem ser suficientes para que o trabalhador possa movimentar os segmentos corporais livremente, de maneira a facilitar o trabalho ou reduzir o esforço do trabalhador, e não exigir a adoção de posturas extremas ou nocivas. Os superiores e hierárquicos diretos dos trabalhadores devem ser orientados para buscar no exercício de suas atividades facilitar a compreensão das atribuições e responsabilidades de cada função, manter aberto o diálogo de modo que os trabalhadores possam sanar dúvidas quanto ao exercício de suas atividades, facilitar o trabalho em equipe e estimular tratamento justo e respeitoso nas relações pessoais no ambiente de trabalho. A organização com até 10 empregados fica dispensada do atendimento ao item 17.4.7. Levantamento, transporte e descarga individual de cargas. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. A carga suportada deve ser reduzida quando se tratar de trabalhadora mulher e de trabalhador menor nas atividades permitidas em lei.
No levantamento, manuseio e transporte individual e não eventual de cargas, devem ser observados os seguintes requisitos: os locais para pega e depósito das cargas, a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da AET, devem ser organizados de modo que as cargas, acesso, espaço para movimentação, alturas de pega e disposição não obriguem o trabalhador a efetuar flexões, extensões e rotações excessivas do tronco e outros posicionamentos e movimentações forçadas e nocivas dos segmentos corporais. E cargas e equipamentos devem ser posicionados o mais próximo possível do trabalhador, resguardando espaço suficiente para os pés de maneira a facilitar o alcance, não atrapalhar os movimentos ou ocasionar outros riscos. É vedado o levantamento não eventual de cargas que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador quando a distância de alcance horizontal da pega for superior a 60 centímetros em relação ao corpo. O transporte e a carga de materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes, carros ou mão de ou qualquer outro aparelho mecânico devem observar a carga, a frequência, a pega e a distância percorrida para que não comprometam a saúde ou a segurança do trabalhador. Na movimentação e no transporte manual não eventual de cargas, devem ser adotadas uma ou mais das seguintes medidas de prevenção: implantar meios técnicos facilitadores, adequar o peso e o tamanho da carga, dimensões e formato para que não provoque um aumento do esforço físico que possa comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Limitar a duração, a frequência e o número de movimentos a serem efetuados pelos trabalhadores. Reduzir as distâncias a percorrer com cargas quando aplicável e efetuar alternância com outras atividades ou pausas suficientes entre períodos não superiores a 2 horas. Todo trabalhador designado para transporte manual não eventual de cargas deve receber orientação quanto aos métodos de levantamento, carregamento e deposição de cargas. O capítulo 17.5, levantamento, transporte e descarga individual de cargas desta NR, não se aplica ao levantamento, transporte e movimentação de pessoas. Mobiliário dos postos de trabalho. O conjunto do mobiliário dos postos de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-los às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido. Sempre que o trabalho puder ser executado alternado a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições. Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos: características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho. Altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento. Área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador. Para o trabalho sentado, espaço suficiente para as pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés nos termos do item 17.6.4. E para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar. A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou também conforme a ET, as não eventuais. Para a adaptação do mobiliário, as dimensões antropométricas do trabalhador podem ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso. Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem facilitar fácil alcance, além de atender os requisitos estabelecidos no item 17.6.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender os seguintes requisitos mínimos: a altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida, sistemas de ajuste e manuseio acessíveis, características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, borda frontal arredondada e encosto com forma adaptada ao corpo para a proteção da região lombar. Para as atividades em que os trabalhadores devam ser realizadas em pé,
Devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas. Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento do item 17.6.6. Trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. O trabalho com máquinas e equipamentos deve atender em consonância com a norma regulamentadora número 12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, além de demais disposições desta NR, aos aspectos constantes neste capítulo. Os fabricantes de máquinas e equipamentos devem projetar e construir os componentes como monitores de vidro, sinais e comandos de forma a possibilitar a interação clara e precisa com o operador, objetivando reduzir possibilidades de erros de interpretação ou retorno de informação nos termos do item 12.9.2. A localização e o posicionamento do painel de controle dos comandos devem facilitar o acesso, o manejo fácil e seguro e a visibilidade da informação dos processos. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados, como terminais de vídeo, devem permitir ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas. Os equipamentos devem ter condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-o contra reflexos e proporcionar correto ângulo de visibilidade do trabalhador. Nas atividades com uso de computador portátil, de forma não eventual em posto de trabalho, devem ser previstas formas de adaptação do teclado, do mouse ou da tela a fim de permitir o ajuste às características antropométricas do trabalhador e à natureza das tarefas a serem executadas. Devem ser dotados de dispositivo de sustentação os equipamentos e ferramentas manuais, cujos pesos e utilização na execução das tarefas forem passíveis de comprometer a segurança ou a saúde dos trabalhadores ou adotada outra medida de prevenção, a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da ET. A concepção das ferramentas manuais deve atender, além dos demais itens nesta NR, aos seguintes aspectos: facilidade de uso e manuseio, e evitar a compressão da palma da mão ou de um dos mais dedos ou em arestas ou quinas vivas. A organização deve selecionar as ferramentas manuais para que o tipo, formato e a textura da empunhadura sejam apropriadas à tarefa e ao eventual uso de luvas. Condições de conforto no ambiente de trabalho. Em todos os locais e situações de trabalho deve haver iluminação natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. A iluminação deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos, incômodos, sombras e contrastes excessivos. Em todos os locais e situações de trabalhos internos, deve haver iluminação em conformidade com os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho, estabelecidos na norma de higiene ocupacional número 11, NH11, da Fundacentro, avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho. Nos locais de trabalho em ambientes internos onde são executadas atividades que exigem manutenção da solicitação intelectual e atenção constantes, devem ser adotadas medidas de conforto acústico e de conforto térmico, conforme disposto nos subitens seguintes. A organização deve adotar medidas de controle do ruído nos ambientes internos com a finalidade de proporcionar conforto acústico nas situações de trabalho. O nível de ruído de fundo para o conforto deve respeitar os valores de referência para ambientes internos de acordo com sua finalidade de uso estabelecidos em normas técnicas oficiais. Para os demais casos, o nível de ruído do fundo aceitável para efeito de conforto acústico será de até 65 dBA, nível de pressão sonora contínua equivalente ponderado em A e no circuito de resposta Slow S. A organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, observando-se o parâmetro de faixa de temperatura do ar entre 18 e 25 graus Celsius para ambientes climatizados. Devem ser adotadas medidas de controle da ventilação ambiental para minimizar a ocorrência de correntes de ar aplicadas diretamente sobre os trabalhadores. Fica ressalvado o atendimento dos itens 17.8.3 e 17.8.4.2 nas situações em que haja normativa específica, com a devida justificativa técnica em que não haverá prejuízo à segurança ou saúde dos trabalhadores. Anexo 1 da NR 17. Trabalho dos operadores de check-out.
Anexo 1 da NR17, Trabalho dos Operadores de Checkout. Objetivo: estabelecer as diretrizes e requisitos para adequação das condições de trabalho dos operadores de checkout, visando a prevenção dos problemas de saúde e segurança relacionados ao trabalho. Este anexo aplica-se às organizações que desenvolvam atividade comercial utilizando o sistema de autosserviço e checkout, como supermercados, hipermercados e comércio atacadista. Posto de trabalho. Em relação ao mobiliário do checkout, as suas dimensões, incluindo distâncias e alturas no posto de trabalho, deve-se atender às características antropométricas de 90% dos trabalhadores, respeitados os alcances dos membros e da visão, ou seja, compatibilizando as áreas de visão com a manipulação. Na norma, diz que tem que atender às características antropométricas de todos, e especialmente para esse anexo sobre o checkout, fala em 90%. Atentar a esse detalhe. Assegurar a postura para o trabalho na posição sentada e em pé e as posições confortáveis dos membros superiores e inferiores nessas duas situações. Respeitar os ângulos, limites e trajetórias naturais dos movimentos durante a execução das tarefas, evitando a flexão e a torção do tronco. Garantir um espaço adequado para a livre movimentação do operador e colocação da cadeira, a fim de permitir a alternância do trabalho na posição em pé com o trabalho na posição sentada. Manter uma cadeira de trabalho com assento e encosto para o apoio lombar, com estofamento de densidade adequada, ajustáveis à estatura do trabalhador e à natureza da tarefa. Colocar apoio para os pés independente da cadeira. Adotar em cada posto de trabalho sistema com esteira eletromecânica para facilitar a movimentação de mercadorias nos checkouts, com comprimento de 2,7 metros e 70 centímetros ou mais. Disponibilizar sistema de comunicação com pessoal de apoio e supervisão e manter mobiliário sem quinas vivas ou rebarbas, devendo os elementos de fixação, pregos, rebites e parafusos ser mantidos de forma a não causar acidentes. Em relação ao equipamento e às ferramentas utilizadas pelos trabalhadores de checkout, para o cumprimento de seu trabalho deve-se escolhê-los de modo a favorecer os movimentos e ações próprias da função, sem exigência acentuada de força, pressão, preensão, flexão, extensão ou torção dos segmentos corporais. Posicioná-los no posto de trabalho dentro dos limites de alcance manual e visual do operador, permitindo a movimentação dos membros superiores e inferiores e respeitando a natureza da tarefa. Garantir proteção contra acidentes de natureza mecânica ou elétrica nos checkouts, com base no que está previsto nas normas regulamentadoras ou em outras normas técnicas oficiais, e mantê-los em condições adequadas de funcionamento. Em relação ao ambiente físico de trabalho e ao conjunto dos postos de trabalho, deve-se manter as condições de iluminamento, ruído e conforto térmico de acordo com os previstos na norma regulamentadora número 17, NR17, bem como as medidas de prevenção previstas no Programa de Gerenciamento de Riscos PGR quanto aos agentes físicos e químicos, proteger os operadores de checkout contra correntes de ar, vento ou grandes variações climáticas quando necessário, e utilizar superfícies que evitem reflexos incômodos no campo visual do trabalhador. Na concepção do posto de trabalho do operador de checkout, deve-se prever a possibilidade de fazer adequações ou ajustes localizados, exceto nos equipamentos fixos, considerando o conforto dos operadores. Manipulação de mercadorias. A organização deve envidar esforços a fim de que a manipulação de mercadorias não acarrete o uso de força muscular excessiva por parte dos operadores de checkout, por meio da adoção de um ou mais dos seguintes itens, cuja escolha fica a critério da organização, negociação do tamanho e volume das embalagens de mercadorias com fornecedores, uso de equipamentos e instrumentos de tecnologia adequada, formas alternativas de apresentação do código de barras da mercadoria ao leitor óptico, quando existente, disponibilidade de pessoal auxiliar quando necessário e outras medidas que ajudem a reduzir a sobrecarga do operador na manipulação das mercadorias. A organização deve adotar mecanismos auxiliares sempre que, em função do grande volume ou excesso de peso das mercadorias, houver limitação para a execução manual das tarefas por parte dos operadores de checkout. A organização deve adotar medidas para evitar que a atividade de ensacamento de mercadorias se incorpore ao ciclo de trabalho ordinário e habitual dos operadores de checkout, tais como manter no mínimo um ensacador a cada 3 checkouts em funcionamento, proporcionar condições que facilitem o ensacamento pelo cliente e outras medidas que se destinem ao mesmo fim. A escolha dentre as medidas relacionadas é prerrogativa da organização. A pesagem de mercadorias pelo operador de checkout só poderá ocorrer quando os seguintes requisitos forem atendidos simultaneamente: balança localizada frontalmente próxima ao empregador, balança nivelada com a superfície do checkout,
Continuidade entre a superfície do check-out e da balança, admitindo-se até 2 centímetros de descontinuidade de cada lado da balança. Teclado para a digitação localizado a uma distância máxima de 45 centímetros da borda interna do check-out e número máximo de 8 dígitos para os códigos de mercadorias que serão pesadas. Para atendimento no check-out de pessoas idosas, gestantes, portadoras de deficiências ou que apresentem algum tipo de incapacidade momentânea, a organização deve disponibilizar pessoal auxiliar sempre que o operador de caixa solicitar. Organização do trabalho. A disposição física e o número de check-outs em atividades abertos e de operadores devem ser compatíveis com o fluxo de clientes, de modo a adequar o ritmo de trabalho às características psicofisiológicas de cada operador, por meio da adoção de pelo menos um dos seguintes itens, cuja escolha fica a critério da organização. A. Pessoas para apoio e substituição quando necessário. Filas únicas por grupo de check-outs. Check-outs especiais, idosos, gestantes, deficientes, clientes com pequenas quantidades de mercadorias. Pausas durante a jornada de trabalho, rodízio entre os operadores de check-out com características diferentes e outras medidas que ajudem a manter o movimento adequado de atendimento sem a sobrecarga do operador de check-out. São garantidas saídas dos postos de trabalho mediante comunicação a qualquer momento da jornada para que os operadores atendam suas necessidades fisiológicas, ressalvado o intervalo para a refeição previsto na CLT. É vedado promover para efeitos de remuneração ou premiação de qualquer espécie sistema de avaliação do desempenho com base no número de mercadorias ou compras por operador. É atribuição do operador de check-out a verificação das mercadorias apresentadas, sendo-lhes vedado qualquer tarefa de segurança patrimonial. Aspectos psicossociais do trabalho. Todo trabalhador envolvido com o trabalho de check-out deve portar um dispositivo de identificação visível com o nome e sobrenome escolhidos pelo próprio trabalhador. É vedado obrigar o trabalhador ao uso permanente ou temporário de vestimentas ou propagandas ou maquilagem temática que causem constrangimento ou firam sua dignidade pessoal. Treinamento e capacitação dos trabalhadores. Todos os trabalhadores envolvidos com o trabalho de operação de check-out devem receber treinamento cujo objetivo é aumentar o conhecimento da relação entre o seu trabalho e a promoção à saúde. O treinamento deve conter noções sobre as medidas de prevenção e os fatores de riscos para a saúde decorrentes da modalidade de trabalho de operador de check-out, levando em consideração os aspectos relacionados a posto de trabalho, manipulação de mercadorias, organização do trabalho, aspectos psicossociais do trabalho e lesões ou agravos à saúde mais encontrados entre operadores de check-out. Cada trabalhador deve receber treinamento inicial com duração mínima de 2 horas, até o 30º dia da data de sua admissão. O treinador periódico anual com duração mínima de 2 horas, ministrados durante sua jornada de trabalho. E treinamento periódico anual com duração mínima de 2 horas, ministrados durante sua jornada de trabalho. Os trabalhadores devem ser informados com antecedência sobre mudanças que venham a ocorrer no processo de trabalho. O treinamento deve incluir a disponibilização de material didático com os tópicos mencionados no item 7.2 e alíneas. A forma de treinamento contínuo ou intermitente, presencial ou à distância, por palestras, cursos ou audiovisual, fica a critério de cada organização. A elaboração do conteúdo técnico e a avaliação dos resultados do treinamento devem contar com a participação de integrantes do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, quando houver, do médico responsável pelo Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, PCMSO, e dos responsáveis pela elaboração e implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. A elaboração do conteúdo técnico e a avaliação dos resultados do treinamento devem contar com a participação de integrantes do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, quando houver, do médico responsável pela programação de controle médico e ocupacional e dos responsáveis pela elaboração e implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos. A leitura vai ficar até o anexo 1, depois eu vou gravar o anexo 2 da NR17.